Por gentileza, abra comigo aí a palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías é um profeta que Deus chamou ele, dos que mais falou acerca do Senhor, do seu sacrifício, da sua morte e muito mais. Tá certo? Então vamos ler então a palavra do nosso Deus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará muito forte. Esta mensagem ela tem um título: a plenitude do reino de Deus. Por isso que ele fala, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que eu aprendo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E dentro dessa mensagem vamos discorrer um pouco mais, amada igreja, povo escolhido, eleito, o que é o reino de Deus? Já que é muito pregado, muito falado, será que estamos vivendo o reino de Deus? Porque é para viver o reino de Deus, primeiro vivemos aqui na terra e depois desfrutamos da presença real, total do nosso Senhor. Mas até este momento, temos que dar testemunho. Exemplo, testemunho de verdadeiro cristão, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, olha só, por que o mundo cobra de nós, exemplo, testemunho? Porque eles sabem que o nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo sobre tudo. Então, eu preciso fazer a minha parte, ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença e também trazer vontade, desejo que as pessoas conheçam mais esse Senhor que me salvou. Quando eu falar, eu ministrar, eu ensinar as pessoas, eles tenham prazer em ouvir e sempre focando naquele que está acima de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda honra, toda glória é dada a Ele. Tá certo, meus queridos? Então vamos fazer uma breve oração para que o Senhor venha, continua me usando de uma forma sobrenatural, trazendo conhecimento, revelação, sabedoria, trazendo às pessoas, aos irmãos, conhecimento da Bíblia Sagrada. Todos precisam ler a Bíblia, ter intimidade, ter contato com ela, porque ela vai nos levar à vida eterna, à porta estreita. Vai nos ajudar a conseguir, a combater as trevas, o inimigo. Por isso eu preciso conhecê-la. Como Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Não basta só conhecer, é uma fonte inesgotável, tem muito mais para nós. Mas eu preciso ter zelo, cuidado, prazer, vontade, ter contato. Por isso que o João falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para me ser liberto, ser um crente fiel, autêntico, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Ou então serei como a maioria, religioso, sistemas, costume, tradição de família. Aí quando chega diante da palavra de Deus, tem vergonha, não tem conhecimento, porque não aprendeu, não sabe, não entendeu. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, leigo. Ainda querem discutir com quem entende,
com quem buscou, fez teologia, né, participou de congresso, escola dominical, investiu tempo, célula, etc. Cada igreja tem seu costume, né? Leu livros a respeito daquele assunto, daquela cidade, daquele tempo. Os historiadores, não, quer discutir, quer defender o que não conhece, ignorantes. Por isso, temos que ser humildes. A Bíblia nos fala que não sejais, olha só o que o texto fala muito forte, não sejais como o cavalo ou como uma mula que não tem entendimento. Não podemos comportar como animais irracionais. Nós temos raciocínio. Temos que parar, ouvir, analisar, conferir e depois dar nossa opinião, se for preciso. Mas tem pessoas aí que querem discutir. Eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. É ignorância. Aí eu te falo, aí eu digo para essas pessoas, vão passar aonde? Na eternidade. Ah, não, é Deus que sabe. Deus sabe de tudo mesmo. Por isso nos deu uma oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Conhecer as Escrituras, para termos direito à vida eterna, às mansões celestiais, a estar para sempre, por toda a eternidade na presença do Senhor. Mas eu preciso fazer a minha parte, não ficar questionando, temando, duvidando, sem ter uma base bíblica. Precisamos ser humildes e parar para entender. Por exemplo, como que eu posso discutir com os engenheiros que estudou, fez faculdade anos e anos ali, sobre engenharia, como se faz um prédio? Eu tenho alguma noção, sim, mas é muito rasa, é muito pouco diante daqueles que buscaram anos, estudaram com outros, aprendeu com os outros, agora tem a prática. Como é que eu posso discutir com os médicos sobre medicina? Estudaram, fizeram faculdade ali, né? Especializaram em muitas coisas, são especialistas, vou discutir com eles. É a mesma coisa das pessoas que querem discutir a palavra de Deus com as pessoas que estudam, que buscam conhecimento. Agora, o que está acontecendo aí muitas vezes é que as pessoas estão vendo tipo a religião. O outro fala, não analisa, não lê, não verifica, aí se torna igual. Mas o foco aqui é outro. Precisamos examinar as Escrituras. João nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que elas de mim testificam. João capítulo 5, no versículo 39. Preciso examinar as Escrituras para saber se a minha conduta, o meu comportamento, o que eu estou fazendo está de acordo ou está fora. Mas muitos fazem, eles desprezam a palavra de Deus. Aí fica vulnerável, não sabe nada, não faz nada. Ah, Deus vai ter misericórdia de mim. Ele tem sim. Já morreu por nós ali na cruz do Calvário, nos dando a condição, a oportunidade de ser um cidadão do céu, um homem ou uma mulher de Deus e alcançar a maior das promessas. Ter carro, ter casa, ter isso, ter aquilo, é muito pouco. Porque vive aqui na terra 80 anos, 100 anos ou mais um pouco, 120 anos, é muito pouco. Porque temos uma eternidade para viver com o nosso Senhor. Mas eu posso perder se eu for negligente, for infiel, não valorizar, não dar crédito ao sacrifício dele ali, achando que uma estátua vai me salvar, um que já morreu vai me salvar. Eu estou equivocado, eu estou desprezando toda a palavra de Deus e do próprio Criador para defender uma coisa que eu acho, o que eu penso que me falaram. Aí que mora o perigo. Mas nesta manhã, eu e você temos a oportunidade de aprofundar mais na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A pergunta é: você realmente crê
na Bíblia como palavra de Deus? São dois pontos importantes. Um é crer em Deus, o Criador, construtor de tudo. E o segundo é crer que Ele é poderoso para mandar fazer a tua vontade. Ou esse Deus não tem vontade própria? Você tem a sua, todos têm. E Deus não pode ter? Que engano é esse? Que engodo é esse, amados irmãos, igreja amada? Se nós temos que entender que a palavra de Deus foi feita antes de nós para o teu bem, para o meu bem. Até nos Estados Unidos, o maior país que tem, mais poderoso, ele pega a Bíblia como base. A lei dos Estados Unidos foi feita baseada na Bíblia. Inclusive, se você observar bem, quando passa de um presidente para outro, eles pegam base na Bíblia, no decálogo de Moisés ali, as leis. Então, a importância que é, e não adianta, Deus não vai mudar. Ele nos deu a sua palavra, o próprio Cristo, o Filho de Deus, veio nessa terra e usou a palavra de Deus. Por isso, eu e você precisamos entender o processo. Não adianta agirmos de qualquer forma, tomar atitude por emocional, criticando, defendendo aquilo que não conhece. Mas nesta manhã, nós temos a oportunidade de aprofundar mais na palavra de Deus. Vamos fazer nesta manhã uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, que essa mensagem, Pai, entra nos nossos corações, nos traga sabedoria, conhecimento, despertamento, e crie em nós um desejo ardentemente de buscar a Tua face, a Tua presença. Retira, Pai, todo impedimento, todo embaraço, dificuldade, toda contenda e discórdia. Usa-me, Espírito Santo, como instrumento, canal de bênção. Fala para a Tua igreja, remove todo obstáculo. Usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador, Pai querido. Fala através de mim para o Teu povo, que sejam renovados, edificados, transformados e com desejo de obedecer a Tua palavra. Eu não estou aqui, Pai, para defender o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu queria, mas eu tenho compromisso. Toda a minha fraqueza, fragilidade, eu preciso ter compromisso com a Tua palavra, porque é ela que nos garante um futuro glorioso, ela que nos garante a salvação, que nos garante a comunhão com o Senhor, que nos ensina todos os dias como se comportar diante do Senhor, da sociedade, das autoridades, Pai querido. Então eu te peço, meu Pai, nos abençoa grandemente a cada um que ouvirá essa mensagem pela internet, redes sociais, Pai querido. Que o Senhor nos dê, Pai, o gozo da Tua presença. Nada podemos e nada seremos sem a Tua presença. Então nos ajude. Fica conosco, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Nesta mensagem de hoje, falaremos sobre esperança e a realidade, a manifestação no reino de Deus, o seu pleno estabelecimento e a esperança que move a igreja de Cristo em sua proporção universal. Muitos santos deram sua vida, mas não tiveram o privilégio de vê-lo estabelecido em sua plenitude. No entanto, aguardam eles a bendita esperança de um dia não somente contemplá-lo, mas também de nele entrar. Durante essa mensagem, vamos falar acerca do reino de Deus, dos seus privilégios e benefício e a garantia de um futuro glorioso, o qual Deus, que é fiel, que nunca mentiu, Ele nos fez promessa. Por isso, nós, amada igreja, temos que concentrar nisso, porque na verdade, nosso adversário quer nos roubar esse direito, de privilégio das mansões celestiais, da presença do Altíssimo.
porque nos distraindo com coisas banais, passageiras, coisas que agradam o nosso ego, a nossa carne. Não que não podemos ter certas coisas, mas da forma errada. Ele cria uma forma, um caminho mais fácil, a pessoa entra por ele e lá na frente se dá mal. Não é à toa que no Brasil hoje tem multidões e multidões, até de cristãos ali, presos, detidos por coisas tão banais, coisas fáceis, querendo passar a perna nos outros, querendo não fazer da forma certa, mas criar um meio, o inimigo dando espaço para isso. Em vez de amar o semelhante, fazer o que é certo, eles buscam fazer coisa errada, que é mais fácil, mas eles esquecem que não estamos sozinhos nesta terra. Tem um Deus criador que vê tudo, sabe de tudo, pois ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo e está em todos os lugares. Bobo é a pessoa achar que está sozinha. Nós servimos um Deus de misericórdia, de bondade, de amor, mas também de justiça. Se você não está vivendo o amor de Deus, você vai cair na justiça de Deus. E ai de nós que tenha nesse dia misericórdia de mim e de vocês, com o nosso dinheiro, as nossas posses, os nossos privilégios, os nossos cargos ministerial, etc. As influências não podem nos livrar da mão do Senhor. Por isso que o salmista Davi disse que cai na mão de Deus, não na mão dos homens. Imagina um Deus que sabe de tudo, que vê tudo, que contempla passo a passo nosso, registrado Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, temos que tratar ou prestar conta. Não adianta tentar enganar o nosso Deus, mas que hoje faça igual fez lá em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E fala também, põe tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Igreja amada, fomos comprados, remidos, não é mérito nosso. Põe todo dia isso no teu coração. Não é mérito nosso, é bondade de Deus, porque quando eu acho que é mérito meu, eu começo a me gabar, se levantar, se exaltar, criticar, falar de A, de B, de C, e perdendo assim o benefício que Deus me fez. Por isso que o profeta Isaías nos fala, Isaías 64, versículo 6, que as nossas justiças são como trapo de imundícia, não vale nada diante de Deus. O nosso pecado é levado como folha. Não podemos nos gabar, se achar, porque eu estou cantando, estou pregando, estou numa cadeira, no púlpito, ou estou na internet pregando e falando, isso não me dá nenhuma condição. Tudo isso é dádiva de Deus, eu me alegro com isso, de ter um espaço, uma liberdade, de dividir um pouco do que Deus tem me dado. Não podemos nos gabar, mas exaltar, engrandecer, glorificar, testemunhar e divulgar a outros esse amor do nosso Deus. Na consumação de todas as coisas, Deus estabelecerá plenamente o seu reino e o entregará como herança aos que tiverem recebido Jesus Cristo como seu Salvador. Não é como um amigo só, como alguém que instruiu, que ensinou, que mostrou, não, como Salvador. Há religiões que aceitam Cristo como profeta, como mensageiro, o homem de Deus, mas não como filho de Deus. Está enganado. Não há salvação sem Cristo, pois ele é a luz no final do túnel. Não há vida sem Cristo. Quando ele manifestou nessa terra, foi para desfazer as obras do diabo. A terra estava em trevas,
em destruição, em miséria, sem direção, tateando sobre a morte. Só que uma luz raiou, Cristo veio nesta terra nos conceder a vida, mas ninguém pode fazer isso. Não se agarre em pessoas vivas ou pessoas mortas. O único que pode garantir nosso futuro glorioso é Jesus Cristo, pois o Deus Criador só nos deu um escape através do teu Filho. O véu se rasgou e alto abaixo. Temos livre acesso a Deus através de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Eu não posso desfazer de homens que escreveram a palavra de Deus. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Davi, Salomão, Moisés, Paulo, as cartas de Paulo. Vou desfazer de tudo isso para defender o que eu acho, o que eu penso, o que eu aprendi dos meus pais ou de outros. Graças a Deus os meus pais aprenderam o caminho certo, me instruiu, me mostrou o caminho para o céu. Qual é o caminho? Estou levando comigo aqueles que querem, estou levando comigo a minha família. Então, meus queridos e amados, a base crucial, o nosso mandamento é a palavra de Deus. Por isso que o salmista nos escreveu lá no Salmo 115: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quem está morto espiritual, como louvar a Deus? Quem está perecendo no pecado, como é que pode louvar a Deus? Pelo contrário, é uma vergonha, se tornando como um filho bastardo. Mas temos o nosso manual, a nossa bússola. O salmista nos escreveu também no Salmo 119, versículo 1, que bem-aventurado os que trilham caminhos retos do Senhor e andam na sua lei. Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso rever o que eu estou fazendo, aonde estou andando, se eu estou agradando a Deus ou estou na contramão de Deus. Mesmo eu falando que eu quero a coisa certa, eu tenho que ver se a minha conduta, o que eu estou defendendo, o que eu estou dizendo, eu estou contrariando, trazendo contenda, discórdia, colocando dúvida no coração das pessoas. Porque a palavra de Deus nos direciona, é a nossa lâmpada, é a nossa luz. Hoje temos em mãos as histórias dos hebreus, daqueles que foram contra, que perseguiram a ruína, a destruição, homens que se exaltaram, homens que acharam que poderia dar palpite em Deus, poderia dar opinião, poderia fazer do jeito deles. Existem vários relatos, homem que andou com Deus e depois se desviou, caiu, porque achou que não precisava mais de Deus. Um homem poderoso, que fazia a coisa certa e começou a se exaltar. Vamos comigo lá, 2 Crônicas, capítulo 26, apenas 2 versículos para o nosso entendimento, para a compreensão do que eu estou dizendo. 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Prosperou grandemente. Fez exército, escudo, fez tudo de bom, torres. Você pode ir lá depois meditar direitinho o que aconteceu ali. Quando ele buscou a Deus, Deus, o Senhor, o fez prosperar. Tudo que ele fazia dava certo, porque estava com Deus, com aliança com Deus, na obediência, no propósito de Deus. Mas no versículo 16,
Segunda Crônica 26:16, olha o que ele faz. Mas havendo se fortificado, estava forte, poderoso, famoso, conhecido, exaltou-se o seu coração. O problema do homem, de nós, é quando chega ao coração. O nosso coração nos exalta. Por isso que o salmista fala, né? Salomão fala, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o meu coração se corromper, o meu todo corpo corrompe. O diabo ataca na nossa mente, que quer dizer no coração. Se a mente confundir, todo o corpo está em trevas. Por quê? Você vai tomar atitudes contra Deus, contra a vontade de Deus. Aí que mora o perigo. Mas, havendo já fortificado, a Bíblia é real. Tem alguns céticos aí, uns fanáticos, uns religiosos, uns fracos, crédulos, que não quer aceitar a palavra de Deus. Aceitar o que então? Mas, aceitando a palavra de Deus ou não, já está reservado o futuro, salvação e condenação. Por isso, eu te falo, amada igreja, ouvintes da internet, arrependa-te, aceite Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da nossa alma. Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Primeiro, como transgride é contra Deus. Às vezes o próximo nem sabe o que está acontecendo, mas Deus é o primeiro a ser provocado. Mas Deus é o primeiro a ser confrontado. Quando nós pecamos, quando nós erramos, Ele sabe de tudo. Aí, transgrediu contra o Senhor. Sabe o que é o pecado? Como peca todo o tempo. Por isso que é preciso se arrepender do pecado. Porque o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, que fala Isaías 59, versículo 1 e 2. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem visão entre vós e vosso Deus. O pecado nos impede de alcançar as maravilhas. O pecado nos impede de viver a novidade de vida. O pecado nos impede de alcançar o céu. O pecado nos impede de ter a plena comunhão com Deus. Por isso precisamos tirar o pecado da nossa vida, remover, lançar fora, e arrepender e buscar a Deus, lutar para não praticar mais o pecado e aprender com Deus como não pecar e fugir da aparência do mal. Exaltou seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porque só o sacerdote podia fazer isso, não ele. Ele tinha autoridade, tinha poder, tinha fama, mas ele não tinha autoridade para isso, para queimar incenso. Foi assim também que aconteceu com Saul. Ele tomou a frente de Samuel, ele podia ter feito isso. Então, não faça aquilo que você acha que deve fazer, sem consultar, sem perguntar. Não provoque a ira de outros. Não construa algo que Deus não mandou para fazer. Deus chamou você para quê? Para exercer qual ministério? Não fica procurando contenda e discórdia, achando que lá é o teu lugar. Deus tem um tempo para todas as coisas. O tempo hoje é de buscar, é de clamar, é de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Teu fim foi trágico, porque ele bateu uma lepra, ficou leproso, expulsaram do templo. Um homem que tinha tudo, poderoso, se tornou leproso, perdeu seu reinado, foi afastado da sociedade porque tomou uma atitude errada. Que eu e você não tomemos
atitude errada. Vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, conhecimento para não trazer problemas para a nossa casa, nossa família, nossos entes queridos. Não se esqueça como tudo começou. Adão e Eva. Deus disse para Adão: Adão, todos os frutos pode comer, mas esse fruto está no meio do jardim, não coma, e se comer você vai morrer. Não existia morte, não tinha dor, não tinha problema algum, mas o homem meteu a mão onde não podia, aí acarretou para si problema. Depois ele contemplou o irmão matando o outro. Caim matou Abel. Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominar. Caim não dominou e matou o teu irmão. E aí até hoje continua essa tragédia, problemas e problemas por causa do pecado. Então remova o pecado, amada igreja. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele disse, João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu posso escolher se eu quero viver bem ou ficar triste, revoltado, sofrendo. Mas precisamos entender um processo. Deus nos ama e nos deu o seu mandamento, para que eu e você viva plenamente, alegremente. Ele veio para isso. Isaías, no capítulo 9, olha o que ele fala. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos se deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só, foi revelado antes que ele vinha. Hoje nós temos 2.700 anos atrás e mais, quando Isaías escreveu. Hoje nós temos 2.000 anos, Cristo veio e cumpriu o teu propósito. Amada igreja, não estamos sozinhos, estamos com o Senhor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e o maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Você tem amado a Deus? Você tem dedicado a Deus? Você tem prestado culto a Deus? Você tem buscado a Deus? Que Isaías nos falou assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O povo de Israel achou que estava com Deus, mas não estava com Deus. Eles estavam afastados de Deus. Isaías orientou-lhe a buscar a Deus, mas eles não deram ouvido, não deram crédito. Aí pagou para ver e foi para o cativo na Babilônia. Viveram lá 70 anos. Muitos morreram, a maioria morreram, outros foram como escravo, porque Deus, ele cumpre o teu propósito. Ele falou que virá buscar a tua igreja, e ele é fiel, ele nunca mentiu. Então esteja preparado, qualquer momento ele irá buscar a igreja. A leitura inicial foi essa: porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele mais uma vez honra, glória e poder. Isaías 32 fala assim: olha, reinará um rei com justiça, e dominará os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiro de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha
em terra sedenta. Esse é o nosso Senhor que deu a vida por nós ali. Fala Isaías 53, ele foi machucado, maltratado, humilhado, zombado, mas não fugiu do teu propósito. Ele veio para resgatar eu e você, as mansões celestiais. Então glorifica, exalta ele, porque ele vive e reina para sempre. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Da Bíblia, Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.